Olá, meu nome é Gabriel Sonta, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você está prestes a assistir um vídeo chamado Ser Pastor na Pandemia, que faz parte de um projeto feito para o Facebook neste período de quarentena, onde são trazidos textos de pastores, teólogos e leigos do passado que enfrentaram dificuldades nos seus tempos e tiveram uma contribuição teológica sobre sofrimento e temas que envolvem esses períodos difíceis da humanidade. Nós trazemos para o bate-papo esses textos e começamos com o texto de Lutero. O texto de Lutero, 14 Consolações, que está neste livro. O volume 2 das obras selecionadas de Lutero está em português, um texto das 14 Consolações de 1520, em que Lutero endereça uma carta ao seu grande amigo Frederico da Saxônia. Esses primeiros vídeos que você vai assistir são relacionados a este texto, onde trazemos para um bate-papo o pensamento profundo de Lutero sobre o tema do sofrimento e como também Deus trata com o bem e o mal, Ele nos abençoa. Aproveite esse vídeo. Como o vídeo foi pensado para o Facebook, haverá momentos de interação com as pessoas que estão nos comentários, estão chegando, mas é um momento também de a gente refletir sobre temas importantes neste período de quarentena. Que Deus te abençoe com este conteúdo e que possa também favorecer e ajudá-lo na reflexão teológica neste período de quarentena. Aproveite também para curtir o canal e seguir esse conteúdo trazido com muito carinho para esse período de quarentena, período de pandemia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra e também das experiências de nossos irmãos na fé durante o caminhar da história. Aproveite o vídeo. Bom dia! Estamos iniciando mais um momento de bate-papo desse projeto chamado Ser Pastor na Pandemia. Eu sou o pastor Gabriel Sonta e estou comandando esse trabalho e é uma alegria estar com vocês. Comecei um pouquinho mais cedo, como de costume, para a gente já ver quem vai entrando. Eu já consigo acessar aqui também para observar comentários, né? A ideia é a gente estar junto aí nesse período de pandemia, nesse bate-papo, né? E a gente está hoje aí começando o sexto capítulo, né? A sexta imagem que a gente quer trazer. E hoje é o dia de falar do mal e o bem à direita, né? Eu acho legal falar isso porque já deixar claro no começo, né? A gente não está falando de nada político aqui, né? A gente está falando do texto de Lutero. E Lutero está falando agora, no dia de hoje, sobre os irmãos na fé, os santos da igreja e todo esse contexto que existe aí, né? Esse vai ser nosso bate-papo de hoje. E também tem um pouco eu acho que a gente poderia dizer de um exemplo, né, de fé, os nossos exemplos de fé. Eu acho que isso também é bacana da gente mencionar. Então, gente, vamos começar com uma oração. Eu gosto de começar tudo que eu faço também online com uma oração. Falamos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e bom Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu consolo, por vir ao nosso encontro e trazer pessoas ao nosso encontro com exemplos, com ensinamentos, pessoas que marcaram a nossa vida. Esse final de semana ele é próprio para este tema, porque neste final de semana nós comemoramos o Dia das Mães, pessoas que são, em geral, um exemplo, uma força que nós temos na família. Abençoe a todos nós, para que nós possamos, neste momento de comunhão, através desse meio digital, podemos ter um bom bate-papo e também crescer no conhecimento, na fé do Salvador Jesus e também encontrar consolo na sua palavra, também trazida hoje por Lutero. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente está hoje na sexta imagem, né? E essa sexta imagem, ela é a imagem que fala dos amigos, dos irmãos na fé, dos santos da igreja, né? Semana passada a gente falou no sábado de manhã sobre inferno, falou sobre pessoas que não são amigos, são inimigos, né? Uma distinção bem importante, né?
os inimigos que querem levar para fora da fé em Cristo. E não tem nada de político nessa distinção de Lutero entre esquerda e direita, isso vai ser posterior a Lutero. Então aqui vem a imagem hoje, né, no contraste, ou Lutero tentando abordar todos os assuntos, né, tudo que cerca a vida de uma pessoa. Hoje ele vai falar um pouco dos irmãos na fé e dos exemplos dos santos, né? E eu acho esse tema muito interessante mesmo, porque mostra uma perspectiva luterana sobre personagens da história da igreja, né? Como Lutero olha para eles, que vai ser também a maneira como muitas vezes a nossa igreja vai também apresentar isso, né? Somos uma igreja luterana e essa perspectiva de Lutero sobre os santos é muito próximo de tudo aquilo que a gente vê dentro da nossa igreja, como a gente observa os santos, quem são os santos, como se tornam santos, né? De um lado, esse é um tema bem interessante, né? Por outro, é a forma como Lutero observa o que a gente faz com esses santos. Eu acho que isso é um ponto importante a gente já deixar declarado aqui no começo, né? Tem um livro, eu não sei se eu tenho ele fácil aqui, mas o livro acho que está ali, A Vocação segundo Lutero. Esse é um livro traduzido do autor Gustav Wingren, né? Ele foi traduzido e publicado pela editora Concórdia e a editora da Ubra, né? Eu não sei se a editora Sinodal está junto, não me lembro agora, mas essas duas eu tenho certeza. E nesse livro ele fala sobre como a gente olha para outras pessoas, outros irmãos na fé. E ele faz uma distinção interessante de não olhar para eles e buscar uma imitação, mas olhar para eles como se fosse uma fonte de inspiração e de exemplo, né? Nós não somos chamados a imitar os outros, né, em termos de uma imitação rígida, né? Lutero era de tal personalidade, Lutero era de tal jeito, Lutero, agora eu tenho que ser igual, né? Eu quero passar pelos mesmos trajetos históricos de Lutero, porque Lutero foi um cara importante, então eu também quero ser importante. Não é bem por aí, né? Os santos, aqueles que estão ao nosso redor como um exemplo, né, eles são um exemplo, né? Eles são não a ser imitado literalmente, mas são fonte de inspiração para a nossa ajuda no manter na caminhada cristã, né? E é por isso que eu acho que eu vou lançar uma pergunta, e se alguém quiser participar, fique à vontade, né? Quem é um exemplo para você? Esse final de semana é Dia das Mães e eu tenho a alegria de poder dizer que minha mãe é um exemplo para mim. Até dentro da nossa família, cada filho é parecido, um pouco mais parecido com um dos pais, né? Eu sempre me senti muito parecido com a minha mãe, né? E minha mãe, a Leisa, ela é um exemplo de fé para mim, né? Assim como vocês, na caminhada de vocês também têm um exemplo de uma pessoa, ou pode ser que tenha, né? O exemplo de uma pessoa que é um exemplo, né? E esse exemplo, e esse é o exercício que eu quero fazer com vocês, com alguns personagens bíblicos hoje, que Lutero vai trazer. Lembra quando você olha para alguém que você admira, né? E aqui pode ser talvez mais focado uma pessoa de fé, uma pessoa cristã, né? E como ela fortalece você em momentos de dificuldade. Eu lembro que a simplicidade da minha mãe, a tranquilidade, os momentos em que nós estávamos em problemas de família, de vida, de ministério do meu pai, a fala dela era uma fala de confiança, né? E isso é um exemplo para mim, eu carrego isso para mim. Assim como meu pai também, obviamente, né? Mas assim, a gente tem eu falo da mãe porque estamos próximo do Dia das Mães, essas pessoas que são exemplos, né? De que maneira elas nos alimentam em tempos de situações extremas, né? O texto de Provérbios, que é um texto muito interessante, principalmente os 3 primeiros capítulos falam sobre família, de uma certa forma, e
se você ouviu pai e mãe, é mais ou menos essa linguagem que está ali, se você ouviu o ensino de sua mãe, você tem um caminho de vida pela frente, né? Porque ela o habilitou a tomar decisões que vão para o caminho da vida e não da morte, né? Então isso tudo entra dentro desse contexto, né? É um contexto hoje de irmãos na fé, de santos, de exemplos de vida cristã, e como nós olhamos para eles e como nós nos alimentamos desses exemplos. Acho que é um texto interessante para a gente ver nesse sentido. Vamos começar? Então vamos lá. O mal à direita. O texto de Lutero começa sempre com a imagem do mal e depois uma imagem do bem, né? E a primeira imagem de hoje, né, o primeiro lado desse paradoxo aí de Lutero, é o exemplo do mal à direita, né? No mal à direita nós temos os sofrimentos dos santos. O mal, agora eu olho para o mal que acontece, ou os males que acontecem na vida dos santos, né? Na vida de pessoas que que viveram vida cristã de uma forma que os seus sofrimentos, né, nos encorajam a sermos fortes. É mais ou menos assim que Lutero dá início para isso que ele fala, né? Como eu olho para os sofrimentos daqueles que são santos, para aqueles que viveram uma vida cristã e sofreram na vida cristã, né? E Lutero diz no primeiro parágrafo, né, dessas palavras e cantos da igreja, depreendemos que se devem celebrar e multiplicar as festas, dias comemorativos, igrejas, altares, nomes e imagens dos santos, para que, por seu exemplo, sejamos animados a suportar os mesmos males que eles suportaram. Quando não venerados dessa forma, qualquer outro culto a eles não pode ficar isento de superstição, como aliás existem muitos que cultuam tudo isso, para não precisarem suportar o mal que os santos ensinam a suportar por seu exemplo e por sua memória, e para se tornarem dessemelhantes daqueles cujas festas têm para tornar-se semelhantes a ele. Então ele fala assim, é importante lembrar desses santos e tudo que eles viveram, né, porque o sofrimento que eles passaram é um sofrimento que serve para nós de consolo, né? Então nós vamos olhar para uma vida de sofrimento e vamos encontrar ali consolo de ver alguém suportando aquilo. Na continuação do texto de Lutero, ele vai agora mostrar por que os santos sofrem, ou ele vai mostrar de uma certa forma o que os cristãos, né, sofrem. E eu acho muito interessante que Lutero cita o texto de Hebreus 12. E eu vou citar ainda esse texto e eu quero usar um exemplo que também é um exemplo para mim. Na luta contra o pecado, Hebreus 12, 4 e seguintes, olha só como é que foi escrito esse texto, né? Como é que apresenta esse texto. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aqui é interessante, e isso para Lutero é muito claro, né?
para Lutero, a correção, o mal que é permitido acontecer para mim e para os santos, para aqueles que, os irmãos na fé, tem a ver também com uma condução amorosa na vida, né, guiada por Deus. Essa semana eu recebi uma pergunta de uma membro aqui da nossa congregação e ela me perguntou: pastor, Deus pune o pecado? E é uma pergunta desafiadora, né? É uma pergunta muito desafiadora, porque eu falei para ela, se a gente disser que não, talvez a gente vai entrar em conflito com alguns textos. E se a gente disser que sim, a gente também entra em conflito com alguns textos. O que eu disse para ela foi o seguinte: Deus pune o pecado em Cristo. Cristo é aquele que recebe a punição verdadeira do pecado. Cristo é aquele que recebe o salário do pecado, que é a condenação. Nós, quando vivemos sofrimentos na vida, né, nós temos aqui uma realidade em que nós nos encontramos com as consequências de viver no mundo caído e viver em pecado. E também nós vivemos Deus fazendo uma obra estranha para fazer sua obra própria. Isso é uma linguagem de Isaías, em que Deus faz uma obra estranha, que é causar sofrimento, permitir o sofrimento, para que isso conduza a sua obra própria, que é amor e misericórdia. Aqui o exemplo de Hebreus, ele fala um pouco disso. Deus é um Deus que permite algum sofrimento, que para Lutero sempre é menor do que nós merecemos. E esse sofrimento que nos é experimentado por nós, ele produz frutos de justiça. Aqui diz o Pai, ele corrige, o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Eu sei que isso parece uma linguagem muito difícil, mas eu quero tentar usar um exemplo. Eu gosto muito de biografias, apesar de não ter lido tantas quanto gostaria. E uma pessoa que eu admiro muito, é um escritor, C.S. Lewis, foi professor e um cristão muito dedicado, não era pastor. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, acho que é o escrito mais conhecido dele. Inclusive eu faço um outro projeto com alguns jovens, que é a Bíblia lida em Nárnia. Ele faz uso da fé cristã para falar na sua fantasia. E Lewis quando eu li a biografia do Lewis, eu acho que todo mundo passa por isso. As pessoas que a gente admira, às vezes a gente quer ser igual a elas, e ter posicionamentos iguais, coragem e tal, E eu tenho uma admiração muito grande por Lewis, E quando você começa a observar a vida de uma pessoa que é talvez um exemplo, você vê que essa pessoa passou por muita dificuldade em geral. Talvez a gente poderia dizer que as pessoas, em grande parte, as histórias das pessoas que se destacaram num contexto, se tornando exemplo para muitas pessoas, em geral essas pessoas foram grandes sofredores. Essas pessoas, em geral, sofreram muito. Quando eu vi a história de Lewis, a biografia dele, eu não invejo Lewis na sua história. Ele tem uma história muito marcada por tristezas, uma história marcada por uma dificuldade em família desde cedo. Ele se torna ateu por um período, por uma decepção muito grande com Deus. Ele perde sua mãe muito novo. Ele tem dificuldades de relacionamento com seu pai. Ele vai para duas guerras, vai para a Primeira Guerra, quase morre na guerra, volta, como um ferido de guerra.
Depois ele vai se tornar uma das vozes mais ouvidas da Segunda Guerra, falando justamente de cristianismo, sobre ele é um próximo candidato aqui desse nosso bate-papo, né? Então a gente tem ali uma história muito marcada por sofrimento. E esse sofrimento, Lewis destaca como um sofrimento formativo para ele, instrutivo, né? Ele fala assim que o sofrimento ensina coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira, né? E eu acho que isso é verdade, né? O sofrimento é uma correção do Pai que nos ensina coisas que somente o ouvir às vezes não ensina, né? É uma disciplina amorosa que na hora ela tem um sabor amargo, como diz aqui, né? Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, né? Que no presente do momento do sofrimento não é bom, mas vai produzir lá na frente, mais tarde, produz fruto pacífico, né? Fruto de justiça. E isso parece ser realmente muito verdadeiro, né? Consultem as biografias das pessoas que vocês admiram, né? Geralmente são biografias extremamente marcantes, né? Tô vendo que entraram mais algumas pessoas aqui, né? Minha tia, Cilda, seja bem-vinda. Pessoal lá de Rolim de Moura. César Rios, seja bem-vindo. César pelo menos alguns vídeos que eu vi dele, acho que ele é um fã de Bonhoeffer, né? Bonhoeffer é um outro sofredor, né? Valdemiro Conrad, seja bem-vindo, aqui de Melgaço. Lucas Becker, seja bem-vindo, pastor. A Claudete lá de Imbituba, sua mãe é uma grande mulher, exemplo a ser seguida. Minha mãe, eu tenho um orgulho muito grande dela, né? Mas eu sou suspeito a falar, né? Marinete Pavan, seja bem-vindo também. Então, assim, até aqui, os sofrimentos que aquelas pessoas a quem nós admiramos, eles fazem parte dessa vida, porque também esses exemplos, esses momentos de sofrimento que essas pessoas sofreram, foi também, de uma certa forma, aquilo que tornou essas pessoas grandes exemplos, né? Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Eu acho que um outro ponto disso, e desse texto de Hebreus, e que Lutero explora também, é que nós somos amados por Deus. Aqui diz uma frase muito dura, né? Que é que quem não está sofrendo nesse sentido, né? É filho bastardo, ele não é filho, né? Ouvir isso aqui e estar no sofrimento é consolador. Deus é um Deus que participa dessa caminhada, né? Nossa de vida e de todos, mesmo em meio a sofrimento, né? Não estão sozinhos os que sofrem, né? E aqui talvez exista uma dificuldade para quem vê de fora, talvez poderia dizer assim, que é olhar assim, que amor é esse de Deus que permite sofrimento em amor. Isso vai muito em conflito ao que de uma certa forma, uma verdade dentro desse nosso mundo ocidental, de que sofrimento não tem a ver com amor, né? Às vezes se fala muito disso, né? Principalmente, né, eu ouço principalmente em educação de crianças, né? A criança não pode sofrer nenhum tipo de dificuldade. Ela não pode ter nenhuma experiência de sofrimento com medo de que isso vire um trauma e tudo mais. E é de fato, né? Mas a gente às vezes entra num vício do não sofrer, de que todo sofrimento ele é sinal de uma coisa ser rejeitada. E aqui fala, né, no texto de Hebreus, dos os pais humanos que corrigem. E às vezes o pai humano corrige com um castigo, né, ou com às vezes uma palmada, né, mas é um sofrimento
que livra da morte, como diz Provérbios, né? Ou seja, a experiência do sofrimento, ela também é um limite para esse ser humano pecador, que sem nenhum tipo de freio, ele também se torna uma pessoa terrível, de difícil convivência, né? Talvez essas gerações mais novas, que viveram muito esse imperativo do não sofrer, vivam ainda grandes dificuldades de convivência, né? Por ter uma realidade em que não tiveram experiências de frustração que foi formativa para os nossos pais, né? Meu pai teve uma infância difícil, né? E minha tia está aí junto, né? Teve momentos difíceis na infância, né? Mas que o tornaram quem ele é, né? Essas experiências frustrantes da infância foram um combustível para toda a vida depois, né? Então esse não sofrer talvez pareça estranho nesse contexto aqui, onde é que nós estamos falando que o sofrimento tem algo de construtivo, algo importante, né? Depois o Tero vai dando um próximo passo aqui, né? Vem agora trazer um pouquinho sobre a desigualdade no sofrimento, né? Lutero parece que faz uma pausa para dizer, ó, aqui não há espaço para a desculpa de que alguns sofrem menos, outros mais. Cada qual é tentado de acordo com a medida que não excede suas forças, né? É interessante, né? Lutero agora vai falar um pouquinho dos sofrimentos dos santos e cada um das pessoas, né, dos cristãos, e cada um vai sofrer de uma forma diferente, né? E aí Lutero lembra que cada um sofre o mal conforme suas forças, né? Que Deus permite o mal conforme as suas forças. Ele cita 1 Coríntios 10, 13, né? Porém, ele continua. Quanto maior, portanto, o mal, maiores o resultado e o auxílio divino. De sorte que a desigualdade dos sofrimentos é mais aparente do que de fato. Não nos deixe estupefatos, aí ele começa a trazer o exemplo de João Batista, né? Por um lado, a gente vê que Deus permite o sofrimento na medida em que nós suportamos ele, né? E aí talvez a gente poderia ver nesse exemplo de João Batista, né, que pessoas que sofreram, né, que sofreram muito, geralmente também são marcas de um discipulado, né? Ou seja, aqueles que primeiro tomam o leite, né, que diz o apóstolo Paulo, depois vão ter um alimento mais substancial. Assim também às vezes as experiências, né? As minhas dúvidas e dificuldades na fé, elas se intensificam com os anos. Os desafios para a minha vida cristã talvez se intensificam na medida em que eu acumulo experiências, né? Ao ponto que às vezes a gente encontra pessoas que tiveram uma vida muito dura e elas têm um acumulado de experiência que quando chega à idade mais avançada, cada frase é uma pérola, né? Então, assim, há um desenvolvimento, uma distinção entre sofrimento e sofrimento. No momento ele é o mais difícil, mas com o crescer das experiências, o sofrimento também ele é, vamos dizer assim, de novo equalizado, né? Aguenta coisas mais difíceis. E eu lembro de um professor, quando estive em St. Louis, o professor Gibbs, numa disciplina sobre Mateus, e ele falou sobre João Batista, né? E aí ele fala assim, ele fala do desejo, né? Quem quer ser elogiado por Deus, né? O que um elogiado por Deus vive? E aí ele fez um contraste entre o que a gente imagina e o que acontece com João Batista, né? Ele fala assim, o discípulo de João Batista, ele é aquele que é elogiado por Deus e é aquele que tem a morte tão terrível, talvez como a de Cristo dentro do texto bíblico, né? Uma morte vergonhosa,
nem o seu corpo foi preservado, né? Sua cabeça é levada diante de um público que debocha dele, né? Ele morre dentro de um cárcere, né? Então aqui a gente vê uma coisa assim muito interessante, né? O discípulo mais, o filho mais elogiado, ele vive o maior sofrimento. Jesus chega a dizer que nos nascidos de mulher não há maior que João Batista, né? O maior dos profetas, e aí vem muitos elogios a João Batista. E João Batista é aquele que quer diminuir, ele quer que Cristo cresça. E é interessante essa história, porque para nós para a razão, ele é uma história estranha. Como pode Deus permitir que isso aconteça justamente com João Batista, esse tão elogiado filho? E ele justamente fala daí, né, esse professor, que ao momento em que João Batista olha para o fundo da sua cela e então ele é decapitado, seus olhos fecham dentro de uma cela e abrem no céu, né? Seus olhos fecham para essa realidade humana terrível, e ele recebe a herança que lhe foi dada, né? O cristão, ele vive nessa verdade também. Por mais que o sofrimento desse mundo chegue até mesmo a uma rejeição tamanha que mate, que tire a vida, ao fechar os olhos para esse mundo, a herança eterna é aberta no piscar dos olhos, no abrir dos olhos para a realidade vindoura. O exemplo de João Batista, ele segue de um exemplo para nós, né? O que é tomar a cruz e seguir a Jesus? É viver talvez o pior dos sofrimentos, mas não perder a maior das promessas, né? João Batista é um exemplo para todos nós nesse sentido, né? Então Lutero tem um carinho por João Batista, né? E ele se questiona, né, por que Deus se calou, e depois nós vamos ver que Jesus é aquele que também, aquele que se entrega, né? Então a gente tem aqui um exemplo de João Batista muito bonito, né? Eu não vou falar muito de Jesus e sua obra na cruz, porque daqui a pouco vocês vão entender por quê, porque ela vai vir mais para frente, provavelmente na próxima live, né? Lutero então continua, depois de falar de João Batista, ele vai falar sobre um ditado que eu acho muito interessante, e aí eu já vou encerrando a imagem ruim e começando a boa. O exemplo do eremita, né? Ele cita um eremita, a nota de rodapé aqui da obra selecionada diz que não se sabe exatamente que livro que Lutero está citando, mas ele fala assim: por isso estava certo aquele eremita que, quando estando doente, alguns anos seguidos, ficou profundamente triste quando esteve sadio por um ano inteiro, e se lamentava porque Deus se esquecera dele e lhe negava sua graça. Um outro poder do sofrimento, né? Uma sensação, ou mais que uma sensação, uma presença muito grande de Deus junto dos que sofrem, né? Deus coloca para perto, né? Aquele exemplo do bom pastor, esse final de semana passada foi domingo do bom pastor. Deus coloca próximo a ovelha ferida, né? Ele carrega a que já não consegue andar, ou seja, as mais doentes estão ao redor do pastor, né? As mancas, elas têm as que foram feridas nas suas patas, elas têm um carinho, né? E aqui ele cita o exemplo de um eremita que ficou anos doente, e aí, quando ele fica um ano sadio, ele acha que aquele ano que ele estava bem de saúde, Deus estava distante dele, né? Quase querendo, dizendo que Deus o esqueceu, né? É interessante, né? O sofrimento nos aproxima, né, da fé, aproxima de Deus, né? São muitos os exemplos de pessoas, eu já ouvi na minha curta caminhada no ministério, pessoas que disseram que voltaram a viver uma vida cristã, ou seja, a querer ouvir o Evangelho, buscar a Santa Ceia, depois de ter passado por um grande sofrimento, né?
eu permaneço otimista, né? Tem gente falando assim que estão muito pessimistas com o que vai acontecer com a igreja depois dessa pandemia, né? Até ver com os meus próprios olhos, eu quero ser otimista de pensar que esse sofrimento coletivo tem poder de nos unir, né, como igreja, né? Então aqui ainda vem, para a gente dar concluir essa primeira parte, né? Lutero ainda fala sobre a comparação com os santos, né? Que nós sofremos pouco em comparação ao que alguns sofreram. Isso sempre é uma coisa que passa pela minha cabeça, né? A nossa perseguição no Brasil, ela é uma perseguição, eu falei um pouco disso na última live. A nossa perseguição no Brasil, ela tem talvez um caráter mais de ridicularizar o cristão, tirar o poder de fala do cristão, né? De talvez chamá-lo de tal coisa, colocá-lo como um intolerante, né? Isso está muito presente no discurso do nosso lado do mundo, né? E de um outro lado, né, a gente vê uma perseguição em países, até hoje, né? Se fala hoje que se morre mais cristãos por motivos religiosos do que no tempo da igreja antiga. Então é assustador assim pensar. Eu não sei, né? Deus não me permitiu viver isso e eu oro para que não precise passar por isso. Mas o que é ser perseguido com uma pessoa com armas entrando na sua casa e executando a sua família, como é o que acontece hoje em alguns países, né? Eu não consigo não dizer que eu admiro a fé dessas pessoas. Pessoas às vezes muito simples, muito pobres, vivem numa realidade de miséria e ainda são assassinadas por sua fé em Cristo. É uma grandeza, né, de admiração por esses irmãos, né? E eu espero ter uma fé parecida para viver a minha vida aqui, ou seja, de ter essa tamanha convicção de não, né, de não negar a fé mesmo diante de uma realidade tão complicada, né? Então, esse exemplo, né, o que as pessoas sofrem, talvez eu me sinto assim, né? Eu devo ser forte diante das perseguições que eu sofro, porque tem gente também sofrendo perseguições até piores, né? E são para mim um motivo de exemplo de força, né? Se tem alguém que não nega a fé em Jesus, mesmo com uma arma apontada para a cabeça, também eu vou tentar ser mais forte na minha convicção, na minha busca, né? Buscar forças em Deus e continuar com isso. Então eu acho muito interessante essa realidade. Eu vi aqui que algumas outras pessoas entraram, pastor William Evaldo, lá de Porto Alegre, seja bem-vindo. Pastor Horst, né? Prazer tê-lo aqui, né? É também um exemplo para mim, né? O pastor Horst fez uma vez uma palestra sobre uma viagem para a África, em que ele batizou acho que mais de 300 crianças, né? E foi uma experiência muito interessante ouvi-lo, né? O pastor Rocha já viu o que é sofrimento e vida cristã numa realidade extrema. Deusdete, seja bem-vinda. Giane Amâncio, seja bem-vindo. Lia, seja bem-vinda. Bom dia para você também. Lutero ainda vai concluir esse trecho e aí falar sobre sofrer pela inocência e sofrer pelos pecados. Era algo que usava-se como desculpa, né? Pelo que eu entendi aqui de Lutero, né? Como pessoas disseram assim, não, mas os santos sofreram na inocência e o sofrimento deles é mais valioso do que o meu sofrimento, que eu sofro só por causa dos meus pecados, dos meus erros, né? O sofrimento que vem a mim são coisas que eu falhei, né? E não posso ser comparado a um sofrimento como o de Estevão, que pregou e depois foi apedrejado, né? Lutero daí faz um uso de uma linguagem de confissão e absolvição que eu achei muito interessante, né? Que ele fala assim que no momento em que nós confessamos os nossos pecados e somos perdoados por Deus, o nosso sofrimento é um sofrimento dos justos, né? Pois a confissão dos pecados, visto que é a verdade, justifica e santifica,
e imediatamente, no momento dessa confissão, já não sofres pelos pecados, mas pela inocência. Pois o justo só sofre inocentemente. Mas tu te tornaste justo pela confissão do sofrimento merecido e de teus pecados. Né? E por fim ele conclui, pois só há uma verdade de todos, uma só confissão de todos os pecadores, um só sofrimento de todos os males e uma só verdadeira comunhão dos santos em tudo e por meio de todas as coisas. Né? A confissão que nos iguala aos santos, e aí vem a noção de santos para Lutero. Né? Santo não é quem sofreu mais, santo não é quem teve mais fé, santo não é quem fez uma obra maravilhosa, santo é todo aquele que é justificado por Deus, pela fé. Santo é quem confessou seus pecados e recebeu a absolvição, é quem foi perdoado e redimido pelo sangue do Cordeiro. João Batista, né, na mesma frase que Jesus diz que não há ninguém nos nascidos de mulher maior que João Batista, ele também fala que depois os pequeninos, né, o menor no reino dos céus é maior que João Batista. É interessante essa linguagem. Na linguagem de Cristo, ou seja, naquilo que Cristo apresenta, quem é redimido pelo sangue de Cristo é também santo. Quem é redimido pelo sangue de Cristo é santificado, ou seja, perdoado, tornado santo, porque não tem mais mácula que fica retida, ela é totalmente lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Né? Então João Batista ele é grande, mas ao recebermos perdão, nós não somos colocados do lado dele, não à parte dele. Né? Acho que isso é interessante de a gente lembrar. Né? Muito bem, terminamos a imagem ruim, foi um pouquinho mais longo do que eu imaginei essa primeira parte, mas eu acho que é um tema interessante, né? A admiração que temos por as pessoas que estão ao nosso redor e o que elas viveram, como elas viveram e o que a gente colhe disso. Eu acho que Lutero é assertivo, é certo ao dizer, quando ele diz que os sofrimentos dos outros servem de consolo, motivação e também um exemplo para a nossa vida cristã. Né? Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade de fazer. Tá? Muito bem. O bem, vamos para o bem à direita. E esse bem agora, ele é uma coisa muito bonita, né? Apesar de ser um texto dentro das 14 consolações, um texto até grandinho, a linguagem dele aqui é muito bonita e muito, talvez, unida. Né? No fundo, Lutero vai falar agora da igreja. Né? Ele começa dizendo, né? Esta é a igreja dos santos, a nova criatura de Deus, nossos irmãos e amigos, nos quais nada vemos senão o bem. Nada senão consolação, ainda que nem sempre com os olhos carnais. Né? Ele fala que às vezes tudo isso, essas bênçãos que vai ter agora, ele vai falar de olhos espirituais, né? Ou seja, a gente absorve tudo isso também com aquilo que Deus nos revela, né? Aí ele começa falando sobre as bênçãos, né? Se vocês quiserem assistir a outra live, fala sobre os inimigos. Lutero vai discorrer um pouco sobre as bênçãos dadas àqueles que são inimigos, né? E como, daí ele cita aquele Salmo 73, eu acho, que fala de Deus sendo bom com os maus, né? E como isso, a prosperidade dos maus, como isso nos afeta, né? Nos deixa indignados às vezes, né? E agora ele vai falar, começa falando que há também aqueles que receberam bens de Deus, bens terrenos, né? E aí ele vai citar Timóteo falando Paulo falando a Timóteo para que ele também fale e cuide dos ricos, né? Para que não sejam soberbos, né? E aí ele vai lembrar também de personagens bíblicos que foram muito ricos, né? Muitos reis de Judá foram muito ricos, né? Rei Davi, Salomão foram muito ricos, né? Também Abraão é lembrado como uma pessoa rica, né? Uma pessoa de muitas posses, né? E aí vem um pouco do que Lutero entende
sobre o uso dos bens e os bens como de um modo mais amplo, né? Bênçãos todas que é dada aos irmãos na fé. E aí ele fala que nós todos somos participantes ou nós vivemos num compartilhar de todas essas bênçãos dentro da Igreja de Deus, né? Por exemplo, Lutero falando dos ricos, né? Isso são outros textos, né? Dos quais eu nem me lembro agora o título de todos, mas Lutero, em alguns momentos, ele fala que Deus abençoa uma pessoa para que ela tenha riquezas, para que ela abençoe outras pessoas, né? O rico é aquele que tem um potencial de abençoar pessoas que estão ao seu redor, né? De compartilhar riquezas, de oferecer trabalho, de oferecer ajuda, né? No fundo, essa é uma visão um tanto utópica de Lutero, né? Mas ele fala, nesses textos ele critica os bancos, né? Dos seus altos juros, né? Lutero fala de empréstimos sem juros e coisas assim. Então, Lutero tem uma perspectiva dos bens como algo que Deus deu a ser compartilhado com aqueles que não têm, né? E aí, isso é muito interessante nesse linguajar de Lutero, sem querer entrar em nada político, né? Até porque a política hoje em dia a gente tem muita dificuldade de conversar, mas aqui a gente tem uma perspectiva de Lutero de um ser abençoado para abençoar, né? O que é meu não é meu, é de todos, porque todos fazem parte de um mesmo corpo de Cristo, né? Também ele vai dizer aqui que são sombras, né? Essas bênçãos materiais são apenas sombras daquilo que são os verdadeiros bens, né? Os verdadeiros bens são fé, esperança, caridade, né? Outras graças e dons se tornam comuns pela caridade. Então o amor uns com os outros é uma marca da vida cristã. Agora eu olho para os irmãos da fé, os santos, como alguém que compartilha comigo a fé salvadora e compartilha comigo toda a realidade de viver em comunhão, né? E aí vem um exemplo bem marcante, né? Usando dois textos. Lutero começa usando o texto de Gálatas 6, que ele vai falar do suportar uns aos outros, né? Que vai ser um carregar do fardo uns dos outros, né? Carregai as cargas um do outro e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Carregar o fardo um do outro. Que fardo é esse? A rigor, todo tipo de fardo, né? Um sofrimento, o luto, a fome, a necessidade de trabalho, todas as coisas que envolvem sofrimentos nessa vida, né? Tudo que o meu irmão sofre, eu sou convidado a carregar o fardo junto com ele, né? Nessa vida em comunhão, eu o carrego junto com ele, né? E aí vem o exemplo de 1 Coríntios 12, da Igreja de Cristo como um corpo, né? E Lutero vai levar isso a um consolo muito interessante, né? O corpo de Cristo, ele bate o dedinho do pé, ele dói o corpo todo. Todos sofremos por um, né? Todos sofremos por aquele que está sofrendo, né? Todos carregamos o mesmo fardo, todos carregamos juntos essas dificuldades, né? Olha como é que Lutero coloca, página 44, diz assim: assim outros carregam meu fardo, a força deles é minha. A fé de minha igreja socorre-me na perturbação. A castidade dos outros suporta a tentação de minha libido. Os jejuns dos outros são meus lucros. A oração alheia preocupa-se comigo. Em suma, os membros se preocupam uns pelos outros de tal modo que os mais honestos protegem também os desonestos, de servos os honram, conforme 1 Coríntios 12. Aqui ele coloca 1 Coríntios 6, mas tem a referência aqui embaixo, descreve como beleza, né? Então, assim posso de fato gloriar-me nos bens dos outros como meus próprios, e de fato são também meus, se sou grato e me alegro com eles, né? Olha que imagem bonita para um período de pandemia, né?
A dor da pandemia não é só uma coisa que eu vivo sozinho, é uma coisa coletiva. E a dor do outro é a minha dor também. Se o outro está passando por uma necessidade, eu também estou com necessidade junto com ele. Se eu tenho bens para suprir essa necessidade, esses bens também são do meu próximo, eu também posso ajudá-lo. As igrejas têm se movido de diversas maneiras para se ajudarem, né? Essa ideia do Ser Pastor na Pandemia é justamente para a gente ter um diálogo, para a gente compartilhar esse fardo, né? É um fardo, o sofrimento é um fardo, é uma coisa difícil de carregar. Mas ao olhar vocês aqui online e ver pessoas junto, nós estamos compartilhando esse fardo. Está diluindo o sofrimento, né? Amenizando o sofrimento, né? Então carregamos o fardo uns dos outros, né? Compartilhamos e sofremos como um só corpo, né? É que Lutero já começa, ele continua nesse caminho, né? E ele fala qualquer coisa, na página 45, qualquer coisa que alguém outro sofre, sofro eu e o carrego. Qualquer coisa boa que se lhe faz, acontece a mim. Assim Cristo diz que foi feito a ele e o que tiver sido a seus mais pequeninos. Aqui é interessante, daí Lutero vai ter uma referência a Mateus 25, quando ele fala, quando você ajuda o pequenino, quando você ajuda aquele que sofre, né? Em Mateus 25 tem aquela linguagem, aqueles exemplos, né? Você ajudou o que tinha fome, o que estava nu, o que estava doente, o que estava com sede. Você ajudou como se fosse a mim, né? Cristo se coloca ao lado daquele que sofre e recebe junto, né? E junto com esse compartilhar, está o compartilhar junto com Cristo. Se a gente lembrar bem da imagem do corpo, a igreja como corpo de Cristo, a cabeça é Cristo, né? Cristo, ele compartilha do nosso sofrimento, ele compartilha também dos bens e alegrias, né? Então, quando nós sofremos, o cristão sofre, ele nunca sofre em solidão. O cristão sofre com outros e se fortalece com a força dos outros. Eu nunca sofro sozinho, e o exemplo de Mateus 25 mostra que Cristo sofre comigo. Ao mesmo tempo, eu recebo os bens desse compartilhar, as bênçãos desse compartilhar, também através dessa comunhão com os irmãos e com Cristo. E Lutero, ele encaminha essa linguagem mais para o final, né, para falar de um exemplo de Eliseu, do profeta Eliseu. Esses dias nos devocionais dos dias que eu comentei lá no início, sobre no devocional da manhã pelo WhatsApp, eu falei sobre esse texto, né? Primeiro, 2 Reis 6:16 e seguintes, né? E aí vem um exército contra, né, Eliseu, e Eliseu está com seu servo, e Eliseu está muito tranquilo, né? Era um exército assírio, se não me engano. E eles vêm e Eliseu está muito tranquilo, seu servo fica meio desesperado e ele fala assim, mas Eliseu, como é que você está? Calmo. E Eliseu diz, não, são muitos mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu ora para que Deus abra os olhos do servo dele, e quando os olhos dele são abertos, né, no sentido é revelado para ele, há ao redor desse exército um exército muito maior, com carruagens de fogo, que é o exército de Deus, né? E aí, a sequência da história, Eliseu pede a Deus para que todos fiquem cegos, eles são conduzidos até o rei, e de lá então a visão volta, e eles voltam para a Síria e dá fim a essa batalha. Mas é interessante essa linguagem que Lutero traz para cá. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos agora, né, e ver o tamanho do grupo de pessoas dessa igreja de Cristo, desse corpo de Cristo, que está sofrendo junto comigo, junto com a gente, é um grupo que me fortalece, me une, me faz o corpo inteiro sofrer junto com Cristo,
mas ao mesmo tempo todo o corpo se ajuda e se fortalece, né? É uma bênção inimaginável, né? É uma bênção muito superior a tudo que nós poderíamos descrever, né? Então aqui no final, Lutero vai falar sobre morte, Lutero chega nesse ponto, e eu lembro de um professor também falando nessa linguagem, usando esse texto, e dizia assim: na morte você nunca está sozinho. Na morte, Cristo passa pela morte com você. E do outro lado, né, usando essa linguagem dos lados, do outro lado, no fechar dos olhos de uma solidão, assim como foi a solidão de João Batista no fundo do cárcere, ao fechar dos olhos e o abrir dos olhos para essa realidade eterna, nós nos encontramos não sozinhos, mas juntos de uma multidão, né? Uma multidão que é o corpo de Cristo, uma multidão que tem comunhão comigo, né? E um Cristo que atravessa todo esse processo comigo. A morte não é uma situação solitária na vida do cristão. Ela é compartilhada. Ela é compartilhada por Cristo e por toda a igreja, a militante, a igreja nesse mundo, e a igreja também eterna, que festeja junto com Cristo a entrada no céu, ou seja, a salvação se concretizando na vida de alguém em termos permanentes ou de forma plena, né? Então essa imagem final de Eliseu, eu acho que ela é uma imagem muito consoladora, que Lutero nos lembra para nosso período de pandemia, né? A salvação é uma bênção e é tudo que vem com a salvação em Cristo, estar unido com Cristo é uma bênção. É a alegria de termos irmãos e irmãs na fé que nos ajudam nessa caminhada de uma forma fantástica, né? E nós precisamos desse caminhar com Cristo como também uma forma de fortalecer a nossa vida nesses períodos de dificuldade. Por isso, ao concluir esse capítulo de hoje, nós olhamos nos santos, nas pessoas que são exemplos, na nossa mãe, nos nossos personagens bíblicos, e nós vemos ali um exemplo de perseverança, de força, e nós reconhecemos que essa força desses irmãos e irmãs vem de Deus, né? E eles nos fortalecem no seu exemplo, na sua coragem, e que bênção que é poder ouvir e ver exemplos. E de uma outra forma aqui também, eles não estão ausentes, os exemplos e os irmãos na fé. Eles continuam em comunhão com a gente. A gente faz parte do mesmo grupo. E esse grupo é tão unido através da fé em Cristo que nós diluímos o nosso sofrimento entre os irmãos na fé. Que quando alguém ora, ora por mim também. Quando alguém ora pela igreja, está orando por mim. Quando alguém tem força, ele está me fortalecendo. Quando alguém vem e se põe do meu lado, me ouve e ajuda a carregar o meu fardo, ele de fato carrega o meu fardo, né? E acima de tudo, nessa conclusão, até mesmo quando eu estiver diante da morte, que parece algo tão solitário, eu não estou sozinho. A igreja cristã está orando por mim, está comigo, e Cristo pessoalmente comigo me fortalece e atravessa comigo por essa experiência. Nós não vivemos o abandono na morte, nós vivemos talvez o momento da maior realidade se tornando plena e visível aos nossos olhos, né? Olhando dessa perspectiva final, a morte se apresenta como um revelar, uma revelação aos olhos, né? Do rosto de Cristo e também de toda a igreja triunfante, da qual um dia faremos parte pela fé em Jesus. Valeu, gente, até aqui. Obrigado por quem participou. Ninguém mandou pergunta, então entenderam tudo. Esse bate-papo ele é um bate-papo bastante livre, né? A gente não tem assim não é uma exposição minuciosa, talvez de todos os pontos do texto, que também daria para fazer, né? Mas fica a recomendação da leitura do texto, né? Eu sei que pastores aí que estão
já tem acesso a esse livro, né, as 14 Consolações, um texto muito bonito e que é um motivo de muita alegria para todos nós. Muito bem, para a próxima live eu tenho um anúncio, né? A nossa próxima live é a última live de Lutero, pelo menos de Lutero agora, né? A próxima live vai ser o tema os males, o bem e o mal superior ou acima de nós, né? E aí conclui, né? Lutero começa falando de dentro, mal à frente, atrás, abaixo, à direita, à esquerda e agora acima, né? E é interessante que esse texto agora, né? Eu vou dar o spoiler, né? Porque eu acho que é um spoiler muito legal. O próximo texto é sobre Jesus, né? E Lutero é fantástico em falar sobre Jesus e sua obra, né? É um excelente pregador, é um grande consolador, as prédicas de Lutero. E esse último texto agora, o bem e o mal acima de nós, é um presente de nós lembrarmos o que Deus fez em nós, para nós em Cristo. Então fica o convite de participar da próxima. Se tudo der certo, até lá eu vou postar também, mas a princípio no próximo sábado, às 10 horas da manhã de novo, né? Estaremos aqui online para falar sobre a última consolação de Lutero, bem e o mal acima de nós. Se você quiser compartilhar isso aí, fique à vontade, né? Se você conheceu esse projeto hoje, se você conheceu esse projeto agora, pode conferir no meu Facebook, eu tenho ali em outras publicações ao vivo, outras lives, né? Os outros capítulos dessa história toda que a gente está com Lutero, né? A princípio, esse trecho assim mais extenso foi esse primeiro, né? A partir do próximo, que é sobre a conclusão disso aqui, eu quero ver se eu consigo explorar outros trabalhos, né? Eu já falei um pouco sobre C.S. Lewis, que é alguém que eu admiro muito, e eu tenho também material disponível para poder falar sobre ele. Também tenho vontade de falar algumas coisas sobre Bonhoeffer, né? Quem sabe alguém pode me ajudar aí com Bonhoeffer, né? Eu sei que Bonhoeffer é um nome muito interessante, né? Para falar sobre essas dificuldades. Então a gente tem muitos pastores que foram pastores e leigos em tempos de pandemia, em tempos de sofrimento. Lutero viveu a peste negra, né? Os sofrimentos da peste. E assim como Lewis viveu a Segunda Guerra, a gente tem muitos nomes importantes que têm conteúdo muito, muito valioso para nós que estamos vivendo essa pandemia. Não sabemos aonde isso vai dar ainda no nosso presente, mas Deus bem conhece e vai guiando os nossos passos aqui. Beleza, gente? Forte abraço para cada um de vocês. Obrigado pela participação. Eu vi que agora no final entrou o Bruno Moleta, lá de Mituva, também a Nelly, né? Esposa do meu colega pastor Danilo, e também o Stanley, né? Está fazendo estágio pertinho dos meus pais lá em Santo Ângelo. Ó, se quiserem assistir isso aí, é só voltar, eu vou compartilhar agora, vocês podem assistir toda essa live depois. Fiquem à vontade para compartilhar. Um forte abraço, Deus nos abençoe e a gente se encontra no próximo sábado.